Recentemente, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, comunicou a retomada das operações do mais sofisticado míssil do país, denominado Ornik. Ele ressaltou que, embora ainda não disponham de um grande número desses sistemas, existem várias unidades prontas para serem ativadas conforme a necessidade. Se identificarmos a necessidade de utilizar uma arma de maior poder e alcance intermediário, certamente recorreremos a ela, declarou Putin, transmitindo uma mensagem clara para os seus adversários e demonstrando a prontidão da Rússia para agir quando considerar apropriado. Este míssil, capaz de alcançar velocidades hipersônicas superiores a 10 vezes a velocidade do som, não apenas escapa à detecção dos sistemas de defesa mais avançados, como também representa uma transformação significativa no equilíbrio militar global. Estamos preparados para empregar o Ornik a qualquer momento, caso a situação exija, enfatizou o líder russo em seu pronunciamento. A seguir, detalhes adicionais sobre essa declaração. Em uma coletiva de imprensa, Putin delineou um cenário complexo, reafirmando a disposição da Rússia em implantar o Ornik, seu míssil hipersônico de alcance intermediário, se as circunstâncias o demandarem. Com um tom resoluto e direto, ele afirmou: embora ainda não possuamos uma quantidade significativa de sistemas Ornik, temos várias unidades prontas para utilização. Essa declaração visa esclarecer para a Ucrânia e para a OTAN que a Rússia não hesitará em utilizar essa arma poderosa quando necessário. Essas afirmações não apenas destacam a capacidade tecnológica da Rússia, mas também servem para enviar uma mensagem contundente ao Ocidente. O Ornik, descrito como uma arma inédita, é fruto de anos de desenvolvimento e inovação militar, respondendo às percepções de provocações ocidentais, segundo Putin. Ele mencionou que a produção em massa já foi iniciada e que o desdobramento estratégico está em andamento. Estamos agora produzindo a quantidade necessária e, conforme a demanda, posicionaremos parte dos mísseis no território da Bielorrússia, anunciou Putin, acrescentando que não há pressa, já que a arma foi projetada para resolver desafios específicos. A referência à Bielorrússia sublinha a importância das relações entre os dois países, especialmente em um contexto de crescentes tensões com a OTAN. O presidente russo afirmou que o Ornik é imune à interceptação, uma afirmação corroborada por especialistas militares que destacam a capacidade do míssil de superar os sistemas de defesa mais avançados graças à sua velocidade hipersônica e manobrabilidade. De acordo com Putin, o míssil pode atingir velocidades superiores a 10 vezes a velocidade do som e possui um alcance de até 5.500 quilômetros, tornando-o uma ameaça estratégica de alto nível. Em relação ao conflito na Ucrânia, Putin mencionou um recente ataque ucraniano utilizando sistemas ATAM fornecidos pelos Estados Unidos. Em retaliação, as forças russas realizaram um ataque abrangente, com mais de 200 armas de alta precisão e longo alcance. Ele esclareceu que essas ações refletem a postura da Rússia de responder de forma proporcional a atos considerados hostis. O Ornik não é apenas uma arma avançada, mas também simboliza o compromisso da Rússia com a inovação tecnológica. Putin destacou que esse míssil não é uma modificação de foguetes soviéticos, mas sim um design totalmente novo. O míssil hipersônico Ornik é uma criação inovadora desenvolvida pela Rússia, baseada em muitos anos de experiência em design, e não é um foguete soviético modificado, afirmou Putin. Este ponto é crucial, pois evidencia o esforço da Rússia para manter-se na vanguarda da tecnologia militar. O presidente também ressaltou a importância do recente lançamento do Ornik, qualificando-o como um marco histórico. O lançamento do míssil hipersônico Ornik é um evento histórico no campo dos foguetes e do espaço, sem precedentes até o momento, declarou. Essa afirmação não apenas sublinha a capacidade técnica do míssil, mas também reforça sua relevância como um elemento de dissuasão estratégica. Com um tom firme e resoluto, Vladimir Putin, presidente da Federação Russa, declarou que a nação não hesita em empregar o míssil Ornik caso as circunstâncias o demandem. Estamos preparados para utilizar o Ornik a qualquer momento, seja hoje ou amanhã, se a situação assim exigir, afirmou Putin, demonstrando uma postura determinada frente ao que Moscou considera uma ameaça crescente oriunda do Ocidente.
Ele também enfatizou que o desenvolvimento desse míssil faz parte de uma estratégia abrangente. A Rússia aborda essa tarefa de maneira sistêmica, sem improvisações, garantindo que todas as ações sejam calculadas e precisas. Essas declarações de Putin têm repercussões que ultrapassam as fronteiras russas. As nações ocidentais, especialmente os membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, expressaram grande preocupação com a possibilidade de o Ornik ser implementado em futuros conflitos. Especialistas em defesa militar sublinharam que a capacidade do Ornik de evitar os sistemas de defesa antimísseis existentes representa um desafio sem precedentes para a segurança global. A tecnologia hipersônica do míssil, que lhe permite atingir velocidades extremamente altas e realizar manobras evasivas, dificulta significativamente sua detecção e interceptação pelos defesas atuais. Apesar das críticas e preocupações, Putin foi categórico ao atribuir a responsabilidade pela escalada militar às ações do Ocidente. Não é a Rússia que busca aumentar as tensões. Estamos respondendo diretamente às provocações e nos atos que ameaçam nossa segurança nacional, declarou o presidente russo, deixando claro que qualquer ação militar é uma resposta necessária para proteger os interesses e a soberania da Rússia. Essa postura reflete uma estratégia de dissuasão, onde a Rússia busca demonstrar sua capacidade de defesa e retaliar de forma eficaz contra possíveis agressões. A recente decisão de instalar o míssil Ornik em solo bielorrusso provocou intensos debates e gerou diversas controvérsias no âmbito internacional. O presidente Vladimir Putin apresentou essa movimentação como uma estratégia crucial para reforçar a segurança na região e assegurar a soberania da Rússia, bem como a de seus aliados na Bielorrússia. A implantação de mísseis na Bielorrússia é uma medida estratégica destinada a proteger nossa soberania e a de nossos parceiros. Essa ação solidifica a aliança entre a Rússia e a Bielorrússia, transmitindo uma mensagem clara de nossa determinação para os nossos adversários, declarou Putin em uma coletiva de imprensa. A presença do Ornik na Bielorrússia não apenas intensifica a colaboração militar entre os dois países, mas também simboliza uma postura de resistência contra pressões e influências externas, demonstrando a capacidade da Rússia de projetar poder além de suas fronteiras imediatas. Dentro das fronteiras russas, as declarações de Putin sobre o Ornik foram vistas como uma estratégia para fortalecer o apoio popular em um período marcado por desafios econômicos e instabilidades políticas. A população russa, enfrentando dificuldades financeiras e incertezas políticas, enxerga o Ornik não apenas como uma arma avançada, mas como um símbolo de resiliência e determinação diante das pressões externas. O Ornik representa mais do que uma conquista tecnológica, é um emblema da nossa capacidade de resistência e da defesa nacional, comentou um analista político influente. Reconhecendo esse sentimento, Putin utilizou seu discurso para promover a coesão nacional e fomentar o espírito de união entre os cidadãos russos. A Rússia sempre enfrentou desafios com coragem e determinação. Este é mais um capítulo em nossa história onde devemos demonstrar nossa força e unidade, concluiu o presidente, reforçando a mensagem de estabilidade e confiança em tempos de adversidade. Além das dimensões militares e políticas, o anúncio de Putin sobre o Ornik traz consigo importantes repercussões econômicas e tecnológicas. O desenvolvimento e a fabricação do míssil Ornik representam investimentos substanciais em pesquisa e desenvolvimento, impulsionando setores tecnológicos e industriais na Rússia. Empresas de defesa e tecnologia de ponta estão sendo estimuladas a inovar continuamente para manter a competitividade e a superioridade militar do país. O avanço tecnológico é fundamental para nossa segurança nacional. Investir em sistemas de defesa como o Ornik garante que a Rússia permaneça na vanguarda da inovação militar, explicou um porta-voz do Ministério da Defesa durante uma entrevista recente. Esses investimentos não apenas fortalecem a capacidade de defesa do país, mas também dinamizam a economia local através da criação de empregos e do desenvolvimento de novas tecnologias.